Faxineira espinha a noiva mentindo sobre gravidez. E o noivo milionário fica sem chão. Lourdes Pereira nunca imaginou que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Há 5 anos trabalhando como faxineira na mansão dos Almeida, ela sempre cumpriu suas obrigações em silêncio, criando sua filha Helena, de 8 anos sozinha, após o abandono do marido. O casamento de Ricardo Almeida com Patrícia Monteiro estava marcado para aquela tarde ensolarada de sábado, no jardim da propriedade. A noiva, supostamente grávida de 6 meses, havia escolhido um vestido que realçava sua barriga arredondada. Mas Lourdes notou algo estranho quando Patrícia se sentou para os retoques finais da maquiagem. A barriga se mexeu de um jeito que não parecia natural. Lourdes tentou afastar aquele pensamento perturbador. Não era da sua conta, ela repetia para si mesma enquanto arrumava os últimos detalhes da decoração. Ricardo sempre foi um patrão bondoso. Tratava ela e Helena com respeito e carinho. E, depois da tragédia que levou sua primeira esposa 2 anos antes, ele encontrou em Patrícia a esperança de reconstruir sua vida e formar uma nova família. A faxineira lembrou das conversas estranhas que havia presenciado nos últimos meses. Patrícia sempre baixava a voz quando falava ao telefone com a suposta médica, olhando ao redor com nervosismo. Uma vez, Lourdes ouviu fragmentos de uma conversa onde a noiva dizia algo sobre manter a encenação e ele não pode desconfiar de nada. Na época achou que estava ouvindo mal. Helena brincava pelo jardim, ajudando a mãe a organizar as cadeiras para os convidados. A menina sempre foi observadora, uma característica que Lourdes cultivava, ensinando que prestar atenção aos detalhes era importante na vida. Foi Helena quem primeiro comentou sobre o comportamento estranho da noiva. Mamãe, por que a dona Patrícia nunca fica enjoada de manhã? A professora disse que mulher grávida sempre fica enjoada. Perguntou a menina, enquanto ajudava a mãe a dobrar as toalhas. A pergunta inocente de Helena ecoou na mente de Lourdes durante toda a semana. Realmente, em 5 meses convivendo com a suposta gestante, ela nunca havia presenciado enjoos, desejos estranhos ou qualquer sintoma típico da gravidez. Patrícia comia de tudo, bebia café normalmente e nunca demonstrava o cansaço característico do período. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os preparativos da cerimônia, Lourdes estava organizando o closet da noiva quando encontrou algumas receitas médicas esquecidas no bolso de um casaco. Os nomes dos médicos não batiam com os profissionais que ela conhecia da cidade. Curiosa, mostrou os papéis para sua vizinha enfermeira, que imediatamente notou irregularidades nas assinaturas e carimbos. Lourdes, esses documentos parecem falsificados, disse Márcia, sua vizinha. Eu conheço todos os ginecologistas da região, e esse doutor que assinou não existe. Além disso, veja essas datas dos exames, elas estão fora de sequência. O coração de Lourdes acelerou. Se suas suspeitas estivessem certas, Ricardo estava sendo vítima de uma fraude terrível. Mas quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra uma mulher da alta sociedade? Ela precisava de provas mais concretas antes de tomar qualquer atitude. Na semana seguinte, Lourdes começou a prestar ainda mais atenção nos hábitos de Patrícia. A noiva saía todos os dias para supostas consultas pré-natais, mas sempre voltava muito rapidamente, sem exames ou prescrições médicas. Uma manhã, seguindo um impulso, Lourdes decidiu verificar a lixeira do quarto da noiva e encontrou embalagens de enchimentos postiços. Helena, brincando de esconde-esconde pela casa, acabou descobrindo algo que confirmou os piores temores de sua mãe. No fundo do armário da noiva, atrás de vestidos longos, estava um objeto estranho que parecia uma almofada em formato de barriga. A menina, pensando ser um brinquedo, levou para mostrar à mãe. Olha, mamãe, que brinquedo engraçado eu achei. Parece uma barriga de mentirinha, disse Helena, rindo enquanto segurava o enchimento artificial. Lourdes sentiu o sangue gelar nas veias. Ali estava a prova definitiva de que suas suspeitas estavam corretas. Patrícia estava fingindo uma gravidez para enganar Ricardo,
Mas como confrontar uma situação tão delicada sem prejudicar seu emprego e a segurança de sua filha? Naquela noite, Lourdes mal conseguiu dormir. Sua consciência brigava com o medo de perder o emprego que sustentava sua família. Ricardo confiava em Patrícia completamente, já havia até escolhido nomes para o bebê e reformado um quarto inteiro para servir de berçário. Como ela poderia destruir a felicidade dele com uma acusação tão grave? Na manhã seguinte, Lourdes tentou conversar discretamente com Carla Almeida, irmã de Ricardo e advogada respeitada na cidade. Carla sempre foi mais fria e desconfiada que o irmão. Talvez ela ouvisse as preocupações de Lourdes com mais atenção. Dona Carla, posso falar com a senhora em particular? Perguntou Lourdes quando a advogada visitou a mansão. Claro, Lourdes. O que aconteceu? Respondeu Carla, notando a expressão preocupada da funcionária. É sobre a dona Patrícia. Eu tenho visto coisas estranhas, conversas suspeitas, documentos que não parecem verdadeiros. Carla interrompeu com um sorriso condescendente. Lourdes, sei que você se preocupa com meu irmão, mas ciúme de funcionária não é algo novo. Patrícia é uma mulher maravilhosa e meu irmão está muito feliz. Não misture sua vida pessoal com o trabalho. A reação de Carla deixou Lourdes ainda mais angustiada. Como convencer pessoas que já haviam tomado suas decisões? Ela decidiu tentar uma última abordagem antes de desistir. Conseguiu o telefone da clínica, onde Patrícia supostamente fazia o pré-natal, e ligou se passando por uma conhecida que precisava de uma consulta urgente. Sinto muito, senhora, mas aqui não trabalha nenhuma doutora com esse nome que a senhora mencionou, disse a recepcionista. E também não temos nenhuma paciente chamada Patrícia Monteiro em nossos registros. Agora Lourdes tinha certeza absoluta. Patrícia estava mentindo sobre tudo. A clínica era falsa, a médica não existia, e a gravidez era uma encenação elaborada. Mas restava a pergunta mais difícil: o que fazer com essa informação? Durante os últimos preparativos para o casamento, Patrícia começou a notar que Lourdes a observava mais atentamente. A tensão entre elas cresceu quando a faxineira, tentando obter mais evidências, foi flagrada fotografando documentos médicos com seu celular antigo. O que você está fazendo, Lourdes? Perguntou Patrícia, entrando no quarto e surpreendendo a funcionária com o telefone na mão. Eu estava só limpando a mesa, dona Patrícia, respondeu Lourdes, tentando disfarçar o nervosismo. Não me venha com mentiras. Vi você fotografando meus papéis. Que jogo sujo é esse? A voz de Patrícia ficou fria e ameaçadora. Lourdes sentiu que não havia mais volta. Dona Patrícia, eu sei que a senhora está mentindo sobre a gravidez. Achei o enchimento no armário. Verifiquei com a clínica. Os médicos não existem. O rosto de Patrícia empalideceu por um segundo, mas logo se recompôs. Você é uma funcionária invejosa e mentirosa. Vou falar com Ricardo agora mesmo. Prepare-se para procurar outro emprego. Naquela mesma tarde, Patrícia procurou Ricardo com uma versão distorcida dos fatos. Disse que Lourdes estava tentando sabotar o casamento por ciúme e inveja, espalhando mentiras sobre a gravidez. Ricardo, completamente apaixonado e confiante na noiva, acreditou imediatamente em suas palavras. Lourdes, estou muito desapontado com você, disse Ricardo quando chamou a funcionária para conversar. Patrícia me contou sobre suas tentativas de interferir em nossa felicidade. Acho melhor você tirar alguns dias de folga até o casamento passar. Não quero mais problemas. O coração de Lourdes se partiu. 5 anos de trabalho honesto e dedicação foram ignorados por causa da palavra de uma mulher que ela sabia estar mentindo. Mas o pior ainda estava por vir. E Lourdes, continuou Ricardo, acho que depois do casamento será melhor procurarmos outra funcionária. Não posso ter alguém em casa que não respeita minha esposa. Aquelas palavras caíram como um raio na vida de Lourdes. Perder o emprego significava não conseguir pagar o aluguel, tirar Helena da escola particular onde estudava com bolsa de estudos, voltar para a luta diária por sobrevivência que ela tanto havia batalhado para deixar para trás. Naquela noite, Lourdes chorou pela primeira vez na frente de Helena. A menina, sem entender completamente a situação, abraçou a mãe
e prometeu que elas conseguiriam superar qualquer dificuldade juntas. Mamãe, você sempre me ensinou que a verdade é mais importante que qualquer coisa. Você fez o que era certo, disse Helena com uma sabedoria além dos seus 8 anos. As palavras da filha deram força para Lourdes tomar uma decisão que mudaria tudo. Ela não poderia permitir que Ricardo fosse enganado, mesmo que isso custasse sua própria segurança financeira. A verdade precisava ser revelada, e ela seria a pessoa corajosa o suficiente para fazer isso acontecer. No dia do casamento, enquanto Patrícia se arrumava em seu quarto, Lourdes observou através da janela da pequena casa onde morava, nos fundos da propriedade. Helena estava ao seu lado, vestindo seu melhor vestido, as duas decididas a comparecer à cerimônia, mesmo tendo sido proibidas. Mamãe, você tem certeza que é a coisa certa a fazer? Perguntou Helena, segurando a mão da mãe. Filha, às vezes fazer a coisa certa é a mais difícil de todas, mas seu padrinho Ricardo é uma boa pessoa e não merece ser enganado assim. Ricardo sempre havia sido carinhoso com Helena, lembrando de seus aniversários, perguntando sobre a escola, tratando a menina como se fosse da família. Era essa bondade que Lourdes queria proteger, mesmo sabendo que sua atitude poderia destruir qualquer chance de reconciliação. A cerimônia começou pontualmente às 4 da tarde. O jardim estava decorado com flores brancas e arranjos elegantes. Os convidados da alta sociedade local ocupavam suas cadeiras em conversas animadas. Lourdes e Helena se posicionaram discretamente atrás das árvores, de onde podiam observar tudo sem serem vistas. Patrícia desceu as escadas da mansão radiante, seu vestido branco esvoaçando ao vento. A barriga proeminente chamava a atenção de todos os presentes, que sorriam emocionados com a perspectiva do nascimento do herdeiro da família Almeida. Ricardo aguardava no altar improvisado, seus olhos brilhando de felicidade e expectativa. Ao seu lado, o padre da comunidade segurava o livro de orações, pronto para oficializar a união que todos esperavam ser duradoura e abençoada. Quando Patrícia chegou ao altar e o padre começou a cerimônia, Lourdes sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. Ela pegou Helena pela mão e caminhou em direção aos convidados, seu uniforme vermelho contrastando com a elegância da festa. Com licença, disse Lourdes em voz alta, interrompendo o padre no meio da leitura dos votos. Todos os olhares se voltaram para ela. Um murmúrio de surpresa e indignação começou a se espalhar entre os convidados. Ricardo olhou para Lourdes com uma mistura de raiva e decepção. Lourdes, eu disse que você não deveria estar aqui hoje, disse Ricardo, tentando manter a compostura diante dos convidados. Doutor Ricardo, eu peço perdão por interromper, mas o senhor precisa saber a verdade antes que seja tarde demais, respondeu Lourdes, sua voz tremendo, mas firme na decisão. Patrícia olhou para a faxineira com ódio puro nos olhos. Ricardo, faça essa mulher sair daqui imediatamente. Ela está perturbada e obcecada. A dona Patrícia não está grávida, gritou Lourdes, sua voz ecoando pelo jardim silencioso. O impacto da acusação foi imenso. Os convidados ficaram boquiabertos. Ricardo empalideceu e Patrícia começou a tremer visivelmente. Você enlouqueceu, Lourdes, disse Ricardo. Chega dessa palhaçada. Seguranças, tirem ela daqui. Doutor Ricardo, eu posso provar, insistiu Lourdes, tirando o celular do bolso. Eu fotografei os documentos falsos, liguei para a clínica que não existe e minha filha encontrou o enchimento artificial no armário dela. Helena, assustada com todos os olhares, se escondeu atrás da mãe, mas manteve na mão o objeto que havia encontrado. A barriga postiça que parecia um brinquedo agora era a evidência mais importante de suas vidas. Isso é ridículo, gritou Patrícia. Vocês vão acreditar numa faxineira invejosa? Ela está fazendo isso porque sempre quis destruir minha felicidade. Mas naquele momento, como se o destino quisesse confirmar as palavras de Lourdes, Patrícia se moveu bruscamente para se afastar da faxineira e sua barriga se deslocou visivelmente para o lado, criando uma forma irregular sob o vestido. O silêncio no jardim foi sepulcral. Todos viram o movimento estranho da suposta barriga grávida.
Ricardo olhou para a noiva com uma expressão de choque e crescente compreensão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Patrícia, o que foi isso? Perguntou Ricardo, sua voz quase inaudível. Eu posso explicar? O vestido está mal ajustado, gaguejou Patrícia, tentando desesperadamente arrumar a barriga postiça que havia se mexido. Mostre para todos, gritou Lourdes, vendo que finalmente as pessoas estavam começando a acreditar. Tire esse enchimento e mostre sua barriga de verdade. A tensão no ar era palpável. Os convidados se levantaram de suas cadeiras, alguns se aproximando para ver melhor o que estava acontecendo. Carla, a irmã advogada de Ricardo, observava tudo com expressão de quem começava a entender a gravidade da situação. Patrícia olhou ao redor, vendo que não havia mais como sustentar a mentira. Em um último ato de desespero, ela tentou culpar Lourdes por tudo. Tudo bem, gritou Patrícia, suas máscaras de compostura finalmente caindo. Vocês querem a verdade? Eu vou dar a verdade para vocês. Com movimentos bruscos, Patrícia levantou o vestido e retirou o enchimento artificial, jogando-o no chão diante de todos os convidados horrorizados. Sua barriga real, completamente lisa, ficou exposta para todos verem. Está satisfeita agora, sua faxineira miserável? Berrou Patrícia para Lourdes. Você destruiu tudo. Você arruinou minha vida. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. A realidade da traição o atingiu com força total. Não havia bebê. Nunca houve bebê. Tudo havia sido uma mentira elaborada para enganá-lo. Por que, Patrícia? Por que fez isso comigo? Perguntou Ricardo, sua voz quebrada pela dor e pela traição. Porque você nunca teria me escolhido de outra forma, gritou Patrícia. Toda a sua amargura finalmente vindo à tona. Você ainda estava sofrendo por sua primeira esposa. Eu precisava de algo que garantisse seu compromisso comigo. Os convidados observavam a cena com uma mistura de choque e constrangimento. Alguns começaram a se retirar discretamente, outros permaneceram paralisados pela dramaticidade do momento. Helena começou a chorar, assustada com os gritos e a tensão no ambiente. Lourdes a pegou no colo, tentando protegê-la do caos que ela mesma havia provocado, mas que sabia ser necessário. Lourdes, disse Ricardo, virando-se para a faxineira com lágrimas nos olhos. Você estava certa o tempo todo. Eu sinto muito, doutor Ricardo. Eu não queria que o senhor sofresse, mas não podia deixar que fosse enganado, respondeu Lourdes, ainda abraçada com Helena. Carla se aproximou de Lourdes, sua expressão mostrando arrependimento e vergonha. Lourdes, eu peço perdão. Eu deveria ter escutado você quando veio me procurar. Você teve coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Patrícia, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, decidiu atacar Lourdes uma última vez. Vocês acham que ela é uma heroína? Ela é apenas uma faxineira pobre, sem educação, que vive nos fundos da casa como um parasita. Ela fez isso por inveja, porque nunca vai ter o que eu tenho. As palavras cruéis de Patrícia ecoaram pelo jardim, mas desta vez não encontraram o eco esperado. Os convidados olhavam para Lourdes com respeito e admiração, reconhecendo sua coragem e integridade. A senhora está enganada, disse Dona Mercedes, uma senhora idosa e respeitada da comunidade. Esta mulher mostrou mais caráter e dignidade hoje do que muitas pessoas que conheço com diploma universitário. Ela arriscou tudo para proteger alguém da mentira e da traição. Outros convidados começaram a expressar apoio a Lourdes. O consenso estava mudando rapidamente. A faxineira que havia sido vista como invasora agora era reconhecida como a pessoa que teve coragem de revelar uma verdade dolorosa, mas necessária. Ricardo se aproximou de Patrícia uma última vez. Você não apenas mentiu sobre a gravidez. Você mentiu sobre quem era, sobre seus sentimentos, sobre tudo. Como posso confiar em qualquer palavra que saia da sua boca? Ricardo, por favor, deixe-me explicar. Eu posso mudar,
Podemos tentar novamente, suplicou Patrícia, percebendo que havia perdido tudo. Não, disse Ricardo com firmeza. Acabou. Não quero mais ver você na minha propriedade. Carla, por favor, cuide dos aspectos legais desta situação. Patrícia foi escoltada para fora da propriedade pelos seguranças, seus gritos e maldições ecoando pelo jardim enquanto os convidados observavam em silêncio. A cerimônia, que deveria ser uma celebração de amor, se transformou em um espetáculo de revelação e justiça. Quando o tumulto finalmente se acalmou e os convidados começaram a se retirar, Ricardo se aproximou de Lourdes e Helena. Seu rosto mostrava uma mistura de gratidão e vergonha. Lourdes, eu não sei como pedir perdão. Você tentou me proteger e eu não escutei. Eu quase a demiti por dizer a verdade, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. Doutor Ricardo, o senhor não tem que se desculpar. O senhor estava apaixonado e confiando em alguém que amava. Isso não é crime, respondeu Lourdes, sempre gentil apesar de tudo que havia passado. Mas é sim, Lourdes. Eu deveria ter prestado atenção nas suas preocupações. Você trabalha aqui há 5 anos, sempre foi honesta e dedicada. Eu deveria ter confiado em você. Helena, ainda no colo da mãe, olhou para Ricardo com seus olhos grandes e inocentes. Tio Ricardo, a mamãe só queria proteger o senhor. Ela chorou muito quando soube que ia perder o emprego. As palavras da criança tocaram profundamente o coração de Ricardo. Ele percebeu que não apenas havia sido traído por Patrícia, mas também havia traído a confiança e lealdade de alguém que realmente se importava com seu bem-estar. Lourdes, eu quero que você saiba que seu emprego está garantido pelo tempo que quiser. E Helena, você também sempre será bem-vinda aqui. Vocês duas fazem parte da nossa família, disse Ricardo, sua voz embargada. Carla se juntou a eles, carregando sua pasta de documentos. Lourdes, vou precisar da sua ajuda para processar Patrícia criminalmente. O que ela fez configura estelionato e pode haver outras vítimas. Você teria coragem de testemunhar? Se for para evitar que outras pessoas passem pelo que o Dr. Ricardo passou, sim, eu testemunho, respondeu Lourdes sem hesitação. Nas semanas seguintes, a investigação revelou que Patrícia havia aplicado golpes similares em outros homens ricos de cidades vizinhas. Sempre o mesmo padrão: falsa gravidez, documentos médicos falsificados e fuga com dinheiro transferido das contas das vítimas. Lourdes se tornou testemunha principal no caso, sua coragem inspirando outras pessoas que haviam presenciado comportamentos suspeitos a denunciar. A história ganhou repercussão na imprensa local, transformando a faxineira em símbolo de integridade e determinação. Helena, inicialmente traumatizada pelos eventos, gradualmente recuperou a confiança com o apoio psicológico custeado por Ricardo. A menina começou a se orgulhar da coragem da mãe, contando para os colegas na escola sobre como sua mãe havia salvado um homem bom de ser enganado. O julgamento de Patrícia durou 3 meses. Durante as audiências, ela tentou várias vezes chantagear emocionalmente Ricardo e desacreditar o testemunho de Lourdes. Mas as evidências eram irrefutáveis e outras vítimas começaram a aparecer para contar suas experiências similares. A reviravolta decisiva no julgamento aconteceu quando investigadores encontraram gravações que a própria Patrícia havia feito, documentando seus planos fraudulentos. As fitas revelavam conversas onde ela se vangloriava da facilidade em enganar homens ricos e solitários e planejava expandir seus golpes para outras cidades. É mais fácil do que eu imaginava, dizia Patrícia em uma das gravações. Homens viúvos são presas perfeitas. Eles querem tanto acreditar no amor verdadeiro que não questionam nada. Só preciso chorar na hora certa e eles fazem tudo o que eu quero. Quando Ricardo ouviu sua própria situação sendo descrita com tanto cinismo e crueldade, ele finalmente compreendeu completamente a extensão da manipulação que havia sofrido. Naquele momento, sua gratidão por Lourdes se tornou ainda maior. Patrícia foi condenada a 5 anos de prisão por estelionato múltiplo e falsificação de documentos. Também foi obrigada a restituir todos os valores roubados das vítimas e pagar indenização por danos morais.
Após o julgamento, Ricardo procurou Lourdes para uma conversa importante. Eles se sentaram na cozinha da mansão, o mesmo lugar onde tantas vezes haviam conversado sobre assuntos do dia a dia. Lourdes, quero fazer uma proposta para você, disse Ricardo. Estive pensando em criar um programa de apoio para funcionários domésticos que enfrentam situações éticas difíceis em seus empregos. Gostaria que você fosse minha parceira neste projeto. Dr. Ricardo, eu agradeço, mas não sei se tenho qualificação para isso, respondeu Lourdes, surpresa com a oferta. Você tem algo mais valioso que qualquer diploma, experiência real e coragem para fazer o que é certo. Além disso, vou custear seus estudos para que você se especialize na área. O que acha? A proposta representava uma mudança de vida completa para Lourdes. De faxineira a consultora social, trabalhando para proteger pessoas em situações similares à que ela havia enfrentado. E Helena? Perguntou Lourdes, sempre pensando primeiro na filha. Helena terá uma bolsa de estudos integral na melhor escola particular da cidade. Quero que vocês duas tenham todas as oportunidades que merecem. Lourdes aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro guardava possibilidades brilhantes para ela e sua filha. O centro de apoio que Ricardo e Lourdes criaram se tornou referência na região. Funcionários domésticos de toda a cidade procuravam orientação para situações éticas complicadas, sabendo que encontrariam apoio e compreensão. Lourdes se especializou em psicologia social e direitos trabalhistas, tornando-se uma defensora respeitada dos direitos dos trabalhadores domésticos. Sua história pessoal dava credibilidade e força às suas palavras quando orientava outras pessoas. Helena cresceu vendo o trabalho da mãe e desenvolveu interesse por justiça social. Na escola, ela escrevia redações sobre coragem e integridade, sempre usando a mãe como exemplo de pessoa que faz a diferença no mundo. 2 anos após o escândalo do casamento, Ricardo e Lourdes haviam se tornado parceiros de trabalho e amigos próximos. A relação entre eles evoluiu de patrão-empregada para uma parceria baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Sabe, Lourdes, disse Ricardo durante uma das reuniões do centro, aquele dia terrível foi o melhor dia da minha vida. Não apenas porque me livrou de uma grande mentira, mas porque me mostrou o tipo de pessoa que você realmente é. Doutor Ricardo, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, respondeu Lourdes, sempre modesta sobre sua coragem. Não, Lourdes, muitas pessoas teriam ficado caladas para proteger seu emprego. Você escolheu a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Isso é um tipo de coragem que poucos possuem. O trabalho no centro trouxe muitas situações desafiadoras. Lourdes atendia casos de funcionárias que presenciavam violência doméstica, corrupção, traição e outros dilemas éticos. Cada caso lhe ensinou algo novo sobre a complexidade das relações humanas e a importância de ter coragem para fazer o que é certo. Uma das histórias que mais marcou Lourdes foi a de Maria, uma babá que descobriu que os patrões estavam maltratando um idoso da família. Como Lourdes havia feito, Maria inicialmente hesitou em denunciar, temendo perder o emprego. Com o apoio do centro, ela encontrou coragem para agir e salvou o idoso de maus tratos. Foi pensando na sua história, Dona Lourdes, que eu tive coragem de falar, disse Maria durante uma sessão de apoio. Se a senhora conseguiu enfrentar aquela situação toda, eu também posso fazer minha parte para proteger alguém. Casos como o de Maria mostraram a Lourdes que sua decisão corajosa havia criado um efeito multiplicador, inspirando outras pessoas a agirem com integridade mesmo diante da adversidade. O programa também oferecia apoio legal gratuito para funcionários domésticos. Carla, a irmã advogada de Ricardo, coordenava esta parte do trabalho, motivada pela culpa de não ter acreditado em Lourdes quando ela tentou alertá-la sobre Patrícia. Nunca mais vou descartar a palavra de alguém apenas por sua posição social, disse Carla durante uma palestra no centro. Lourdes me ensinou que caráter e integridade não têm relação com nível educacional ou condição financeira.
A transformação na vida de Helena também foi notável. A menina, que havia sido tímida e insegura após os eventos traumáticos do casamento, floresceu na nova escola e desenvolveu liderança natural. Ela criou um grupo de estudantes focado em direitos humanos e justiça social. Minha mãe sempre me ensinou que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é sempre necessário, disse Helena durante uma apresentação escolar sobre heroínas do cotidiano. Ela arriscou tudo para proteger alguém da mentira, e isso me ensinou que pequenas ações podem ter grandes impactos. A relação entre Ricardo e sua família também se fortaleceu após a experiência. Ele se tornou mais próximo de Carla e começou a valorizar mais as pessoas honestas ao seu redor. A traição de Patrícia o havia ensinado a distinguir entre amor verdadeiro e manipulação. Durante uma entrevista para um jornal local sobre o centro de apoio, Ricardo foi questionado sobre como aquela experiência havia mudado sua vida. Aprendi que as pessoas mais valiosas nem sempre são as que têm mais diploma ou dinheiro, respondeu Ricardo. Às vezes, as lições mais importantes vêm de quem menos esperamos. Lourdes me ensinou sobre coragem, integridade e lealdade verdadeira. O centro expandiu suas atividades para incluir cursos de capacitação profissional para trabalhadores domésticos. Lourdes desenvolveu um programa que combinava educação técnica com desenvolvimento de autoestima e consciência de direitos. Muitas de nós fomos criadas achando que não merecemos respeito ou oportunidades melhores, dizia Lourdes durante as aulas. Mas todas nós temos valor e capacidade de crescer. Minha história prova isso. As aulas de Lourdes eram sempre lotadas. Mulheres de todas as idades vinham buscar não apenas conhecimento técnico, mas inspiração para transformar suas próprias vidas. Uma das participantes mais assíduas era Rosângela, uma senhora de 58 anos que trabalhava como doméstica há 40 anos. Dona Lourdes, a senhora me deu coragem para voltar a estudar. Nunca pensei que pudesse aprender coisas novas nesta idade. Rosângela, não existe idade para crescer e aprender, respondia Lourdes com carinho. Cada uma de nós tem potencial que às vezes nem conhecemos. O importante é ter coragem para tentar. O programa de Rosângela foi tão bem sucedido que ela conseguiu se formar em um curso técnico de cuidado de idosos, encontrando uma nova carreira que valorizava sua experiência e lhe dava mais dignidade profissional. Histórias como a de Rosângela se multiplicaram ao longo dos anos. O centro se tornou um símbolo de transformação social na cidade, mostrando como investir nas pessoas certas pode criar mudanças duradouras e positivas. Patrícia cumpriu sua pena na penitenciária feminina da capital. Durante os anos de prisão, ela teve acesso a programas de reabilitação e terapia psicológica. Gradualmente, começou a entender as raízes de seu comportamento manipulador e a trabalhar para mudá-lo. Em uma carta que escreveu para Ricardo durante o 3º ano de prisão, Patrícia pediu perdão de forma genuína pela primeira vez. Ricardo, sei que não tenho direito de pedir perdão após tudo o que fiz, escrevia Patrícia, mas quero que saiba que reconheço a extensão do mal que causei. Sua faxineira, Lourdes, foi mais honesta e leal a você em um dia do que eu fui em todos os meses que estivemos juntos. Ela merecia respeito desde o início, e você merecia a verdade. Ricardo leu a carta, mas decidiu não responder. Algumas feridas podem sarar, mas isso não significa que devem ser reabertas. Ele havia escolhido seguir em frente, focando na construção de algo positivo a partir da experiência dolorosa. O 5º aniversário do Centro de Apoio foi celebrado com uma festa na mansão de Ricardo. Centenas de pessoas que haviam sido ajudadas pelo programa compareceram, criando um ambiente de gratidão e reconhecimento. Helena, agora com 13 anos, fez um discurso emocionante durante a celebração. 5 anos atrás, minha mãe fez uma escolha difícil. Ela escolheu a verdade, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Hoje, olhando para todas as pessoas aqui, vejo que aquela escolha não mudou apenas nossas vidas, mas as vidas de centenas de famílias. Lourdes observava a filha falar com orgulho imenso. A menina tímida e assustada de anos atrás
havia se transformado em uma jovem eloquente e segura de si, preparada para fazer suas próprias escolhas corajosas na vida. Durante a festa, uma surpresa especial aguardava Lourdes. O prefeito da cidade chegou com uma comissão para entregar um certificado de reconhecimento municipal pelos serviços prestados à comunidade. Dona Lourdes, seu trabalho tem transformado nossa cidade, disse o prefeito. O centro de apoio se tornou modelo para outras municipalidades. Estamos orgulhosos de ter uma cidadã como a senhora entre nós. O reconhecimento oficial representava o ápice de uma jornada que havia começado com uma decisão difícil no jardim de uma mansão. De faxineira corajosa a defensora reconhecida dos direitos trabalhistas, Lourdes havia percorrido um caminho que ela nunca imaginou ser possível. Após a festa, quando os convidados se retiraram e a casa ficou silenciosa, Ricardo, Lourdes e Helena se sentaram no jardim onde tudo havia começado. O mesmo local que havia presenciado revelação, dor e humilhação, agora era palco de reflexão e gratidão. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Ricardo, olhando para o local onde havia sido montado o altar de seu casamento fracassado. É como uma decisão difícil, pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. Doutor Ricardo, às vezes Deus usa as situações mais difíceis para nos levar onde precisamos estar, respondeu Lourdes, sempre sábia em suas reflexões. Mamãe, você acha que se não tivesse falado a verdade naquele dia, eu estaria estudando na escola que estudo hoje? Perguntou Helena, curiosa sobre os caminhos alternativos que suas vidas poderiam ter tomado. Helena, a vida é cheia de mistérios, respondeu Lourdes, mas acredito que, quando fazemos o que é certo, mesmo sendo difícil, o universo encontra formas de nos recompensar. Pode não ser imediatamente, pode não ser como esperamos, mas acontece. A conversa se estendeu pela noite, os três refletindo sobre como uma faxineira, um empresário e uma criança haviam se tornado família através de circunstâncias improváveis. A adversidade os havia unido de uma forma que a vida normal nunca teria conseguido. Ricardo havia aprendido a valorizar a lealdade verdadeira acima da aparência social. Lourdes descobriu que tinha forças e capacidades que nunca havia imaginado possuir. Helena cresceu entendendo que coragem é fazer a coisa certa mesmo quando é assustador. Nos anos seguintes, o centro continuou crescendo e expandindo seus serviços. Lourdes se tornou uma palestrante reconhecida, contando sua história em universidades e conferências sobre direitos trabalhistas. Sua mensagem sempre era a mesma: a importância de ter coragem para agir segundo princípios morais, mesmo quando o custo pessoal é alto. Helena seguiu os passos da mãe no ativismo social, mas escolheu focar na educação. Ela queria garantir que pessoas como sua mãe tivessem acesso ao conhecimento formal desde cedo, não apenas quando a vida as forçasse a buscar oportunidades. Minha mãe prova que inteligência e caráter não dependem de diploma, dizia Helena em suas apresentações escolares. Mas imagine o que ela poderia ter realizado se tivesse tido as mesmas oportunidades educacionais que eu tenho hoje. Ricardo eventualmente encontrou amor verdadeiro com uma professora de escola pública que conheceu durante um evento do centro. Clara Silva era uma mulher simples, honesta e dedicada ao trabalho social, qualidades que Ricardo aprendeu a valorizar acima de status ou aparência. O casamento de Ricardo e Clara foi celebrado no mesmo jardim onde o escândalo havia acontecido anos antes. Desta vez, Lourdes e Helena estavam entre os convidados de honra, não como funcionárias, mas como família escolhida. É interessante como este jardim testemunhou tanto a mentira quanto a verdade, tanto a dor quanto a alegria, disse Clara durante a cerimônia. Isso me lembra que todos os lugares e todas as pessoas têm capacidade para transformação. Lourdes, elegante em um vestido que Ricardo havia insistido em custear para a ocasião, observava a cerimônia com satisfação profunda. O homem que ela havia protegido anos antes agora estava verdadeiramente feliz, casando-se com alguém que o amava de forma genuína. Patrícia havia sido liberada da prisão após cumprir sua pena e passou por um processo de reabilitação. Ela não tentou contato com Ricardo ou qualquer pessoa envolvida no caso. Respeitando o desejo de todos,
de seguirem suas vidas sem interferência. Em uma carta que enviou ao Centro de Apoio, Patrícia expressou gratidão pelo trabalho que estava sendo feito. Espero que minha história sirva como exemplo do que não fazer. Se meu erro pode ajudar outras pessoas a escolherem a honestidade, talvez tenha algum valor positivo. Lourdes leu a carta, mas escolheu não responder. Perdoar não significa esquecer, e algumas pontes não precisam ser reconstruídas. O importante era que o sofrimento causado havia se transformado em força para ajudar outras pessoas. O programa do centro expandiu para outras cidades, sempre mantendo os princípios que Lourdes e Ricardo haviam estabelecido. Respeito pela dignidade humana, apoio para quem faz escolhas éticas difíceis e oportunidades de crescimento para todos. 10 anos após o dia que mudou suas vidas, Lourdes havia se formado em serviço social e estava cursando uma pós-graduação em direitos humanos. Helena havia ingressado na universidade com uma bolsa integral, estudando direito com foco em justiça social. Mamãe, às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse tido coragem naquele dia, disse Helena durante uma conversa na véspera de seu 18º aniversário. Filha, eu prefiro pensar no que aconteceu porque eu tive coragem, respondeu Lourdes com um sorriso. Focamos no que construímos, não no que poderia ter sido perdido. A sabedoria de Lourdes havia crescido com os anos, mas sua essência permanecia a mesma. Uma mulher que priorizava a verdade e a justiça acima do conforto pessoal. Essa consistência de caráter a havia levado de uma posição de vulnerabilidade a uma de influência e respeito. Ricardo, agora pai de gêmeos com Clara, mantinha contato próximo com Lourdes e Helena. As crianças cresceram chamando-as de tia Lourdes e prima Helena, criando laços familiares que transcendiam qualquer diferença social ou econômica. Papai, por que a tia Lourdes é tão especial? Perguntou um dos gêmeos durante um almoço de domingo na mansão. Porque ela teve coragem de fazer a coisa certa quando era muito difícil, respondeu Ricardo. E por causa dessa coragem, muitas pessoas tiveram vidas melhores, incluindo vocês. As crianças não entendiam completamente a complexidade da história, mas absorviam os valores de integridade e coragem que permeavam as conversas familiares. Elas estavam crescendo em um ambiente onde o caráter era valorizado acima de qualquer outra qualidade. O centro de apoio criado por Ricardo e Lourdes havia se tornado um modelo nacional. Delegações de outros estados vinham estudar seus métodos e implementar programas similares em suas regiões. Durante uma conferência nacional sobre direitos trabalhistas, Lourdes foi convidada para fazer a palestra de abertura. Ela subiu ao palco diante de centenas de pessoas, lembrando-se da faxineira tímida e insegura que havia sido anos antes. Minha história começou com uma mentira e uma barriga falsa, disse Lourdes, arrancando risos da plateia. Mas o que quero compartilhar com vocês não é sobre exposição ou escândalo. É sobre a coragem de fazer escolhas difíceis quando nossa consciência nos diz que é necessário. A palestra de Lourdes foi gravada e se tornou viral nas redes sociais, inspirando milhares de pessoas ao redor do país. Comentários de apoio chegavam de todas as regiões, com pessoas compartilhando suas próprias experiências de coragem moral. Dona Lourdes, sua história me deu força para denunciar corrupção no meu trabalho, escreveu uma secretária de uma empresa em São Paulo. Eu tinha medo, mas lembrei da sua coragem e fiz o que era certo. Sou doméstica há 20 anos e sempre pensei que não tinha direitos, comentou outra pessoa. Depois de ouvir sua palestra, procurei ajuda e descobri que meu patrão não estava pagando meus direitos trabalhistas corretamente. As mensagens mostravam que a história de Lourdes havia se tornado símbolo de empoderamento para pessoas em situações de vulnerabilidade social. Sua coragem havia criado ondas que se espalhavam muito além da sua cidade natal. Helena, agora estudante de direito, começou a acompanhar a mãe em algumas palestras. A jovem tinha herdado a eloquência e a determinação de Lourdes, mas com a vantagem de uma educação formal sólida. Minha mãe me ensinou que educação não é apenas o que aprendemos nos livros, dizia Helena durante suas apresentações. É também sobre caráter, coragem e responsabilidade social.
Ela teve coragem de agir quando era necessário, mesmo sem ter um diploma na parede. A parceria entre mãe e filha nas atividades do centro criou uma dinâmica poderosa. Lourdes trazia a experiência de vida e a credibilidade de quem havia vivido as dificuldades que discutia. Helena contribuía com conhecimento técnico e uma perspectiva jurídica mais especializada. Ricardo observava o desenvolvimento de ambas com orgulho paternal. Ele havia perdido uma noiva falsa, mas havia ganho uma família verdadeira. As lições aprendidas naquela experiência dolorosa haviam se transformado na fundação de relacionamentos mais sólidos e significativos. "Sabe, Clara", disse Ricardo para sua esposa durante um jantar íntimo, "às vezes acho que deveria agradecer a Patrícia pelo que ela fez." "Como assim?" perguntou Clara, surpresa com o comentário. "Se ela não tivesse mentido, eu nunca teria descoberto a força e a lealdade de Lourdes. Nunca teria criado o centro. Nunca teria aprendido a valorizar as coisas certas na vida. E, provavelmente, nunca teria encontrado você." Clara sorriu, entendendo o raciocínio do marido. "As feridas mais profundas às vezes criam as cicatrizes mais fortes", disse ela. "E no seu caso, criaram um propósito de vida." O centro havia ajudado mais de 1000 famílias ao longo dos anos. Cada história de sucesso era celebrada por toda a equipe, mas Lourdes sempre fazia questão de lembrar que o trabalho estava longe de terminar. "Enquanto houver pessoas em situação de vulnerabilidade, enfrentando dilemas éticos em seus empregos, nosso trabalho continuará", dizia ela durante as reuniões da equipe. "Cada pessoa que ajudamos pode ajudar outras no futuro." A visão de longo prazo de Lourdes se concretizou quando muitas das pessoas ajudadas pelo centro se tornaram voluntárias ou funcionárias do programa. Maria, a babá que havia denunciado maus tratos a um idoso, se tornou coordenadora de um dos núcleos regionais. "Dona Lourdes me salvou quando eu estava perdida", dizia Maria durante sua posse como coordenadora. "Agora quero fazer o mesmo por outras pessoas que estão passando por situações difíceis." O efeito multiplicador das ações do centro era exatamente o que Lourdes havia sonhado quando aceitou se tornar parceira de Ricardo no projeto. Cada pessoa ajudada se tornava potencialmente alguém capaz de ajudar outras no futuro. Helena se formou em Direito com honras máximas e uma tese sobre direitos trabalhistas domésticos que foi reconhecida nacionalmente. Ela havia escolhido continuar o trabalho da mãe, mas com ferramentas jurídicas mais sofisticadas. "Mamãe, sua coragem abriu caminho para que eu pudesse estudar e me formar", disse Helena durante sua formatura. "Agora quero usar meu conhecimento para proteger pessoas como você, que têm coragem, mas precisam de apoio legal para fazer a diferença." A formatura de Helena foi um momento de grande emoção para Lourdes. Ver a filha receber o diploma representava a concretização de sonhos que ela nem sabia que podia ter anos antes. A educação que ela não havia tido estava garantida para a próxima geração. Ricardo e Clara estavam na plateia, aplaudindo Helena como se fosse sua própria filha. Os laços criados por aquela experiência traumática haviam se transformado em conexões familiares duradouras e profundas. Durante seu discurso como oradora da turma, Helena contou a história da mãe para centenas de formandos e suas famílias. "Minha mãe me ensinou que a verdadeira educação vai além dos diplomas", disse Helena. "Ela me mostrou que coragem, integridade e compaixão são matérias que não se aprende na universidade, mas que são essenciais para usar bem qualquer conhecimento que adquirimos." A plateia se levantou em uma ovação para Lourdes, que estava na primeira fila sorrindo orgulhosamente da filha. Aquele momento representava a vitória completa de suas escolhas corajosas anos antes. Após a formatura, Helena foi convidada para trabalhar em um escritório de advocacia prestigiado, mas escolheu permanecer no centro de apoio. Sua decisão não surpreendeu Lourdes, que sempre soube que a filha havia herdado seu senso de propósito social. "Helena, você tem certeza que é isso que quer?" perguntou Lourdes, querendo garantir que a filha não estava limitando suas opções por lealdade familiar. "Mamãe, eu tive as melhores oportunidades de educação possíveis.
Agora quero usar isso para dar oportunidades para outras pessoas, respondeu Helena com convicção. Este é o trabalho mais importante que posso fazer. A decisão de Helena representou a continuidade natural do trabalho iniciado por Lourdes. A primeira geração havia criado as bases, a segunda estava construindo estruturas mais sólidas e duradouras. O centro expandiu suas atividades para incluir um programa de advocacia gratuita especializada em direitos trabalhistas. Helena coordenava esta nova divisão, oferecendo representação legal para casos complexos que antes não tinham solução. 15 anos após o dia que mudou tudo, Lourdes foi homenageada pela Câmara Municipal como Cidadã do Ano. O reconhecimento oficial coroava uma trajetória de serviço à comunidade que havia começado com uma decisão corajosa em um jardim. Durante a cerimônia de homenagem, Ricardo fez um discurso emocionante sobre a importância de Lourdes em sua vida e na comunidade. Lourdes Pereira é prova viva de que heroísmo não é questão de posição social ou educação formal, disse Ricardo. É questão de caráter, coragem e dedicação ao bem comum. Ela transformou nossa cidade e tocou centenas de vidas de forma positiva. Patrícia, que havia se mudado para outro estado após sua libertação, enviou uma carta para a cerimônia. Na mensagem, ela expressou respeito pela trajetória de Lourdes e reconhecimento de que suas próprias escolhas ruins haviam, paradoxalmente, criado oportunidades para muito bem. Lourdes Pereira fez o que eu não tive coragem de fazer. Disse a verdade quando era difícil, escrevia Patrícia. Sua coragem não apenas protegeu Ricardo, mas criou um legado de ajuda para pessoas vulneráveis. Ela transformou meu erro em algo positivo para o mundo. A carta foi lida durante a cerimônia, causando emoção em todos os presentes. Era o reconhecimento final de que as escolhas de Lourdes haviam sido corretas e necessárias. Helena, agora advogada estabelecida e respeitada, continuava trabalhando no centro ao lado da mãe. Juntas, elas haviam criado um programa modelo que era estudado e replicado em todo o país. "Mamãe", disse Helena durante uma conversa no final do dia, "você se arrependeu alguma vez de ter falado a verdade naquele dia?" "Nunca, filha", respondeu Lourdes sem hesitar. "Foi a decisão mais difícil e mais certa da minha vida. Mudou tudo para melhor." A resposta de Lourdes resumia perfeitamente sua filosofia de vida. Fazer sempre o que é certo, independente das consequências pessoais. Essa convicção havia guiado todas suas decisões e criado um legado de integridade e serviço social. Ricardo e Clara haviam tido mais 2 filhos, que cresciam ouvindo histórias sobre a coragem da tia Lourdes e admirando a determinação da prima Helena. As crianças estavam sendo educadas com valores sólidos de honestidade e responsabilidade social. O jardim da mansão, onde tudo havia começado, foi transformado em um memorial para o centro de apoio. Uma placa discreta marcava o local onde a verdade havia triunfado sobre a mentira, onde a coragem havia vencido a conveniência. "Este jardim mudou muitas vidas", dizia Ricardo para os visitantes do centro. "Foi aqui que aprendemos que, às vezes, as revelações mais dolorosas são também as mais libertadoras." Lourdes completou 50 anos cercada de amor, respeito e reconhecimento. A festa de aniversário reuniu centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado de forma positiva ao longo dos anos. Durante seu discurso de agradecimento, Lourdes refletiu sobre a jornada que havia percorrido desde aquele dia fatídico. "Quando interrompi aquele casamento, eu estava apenas tentando proteger um homem bom de uma mentira cruel", disse ela. "Nunca imaginei que aquela decisão abriria tantas portas e tocaria tantas vidas. Isso me ensinou que quando agimos com coragem e integridade, o universo conspira para multiplicar o bem que fazemos." As palavras de Lourdes resumiam perfeitamente a transformação que uma única decisão corajosa havia criado. De uma faxineira temerosa de perder o emprego, ela se tornara uma líder respeitada e agente de mudança social. Helena, observando a mãe durante a festa, sentia orgulho imenso da mulher que a havia criado. Todas as oportunidades que ela havia tido na vida eram resultado da coragem e integridade de Lourdes. "Minha mãe
é minha maior inspiração, disse Helena durante uma entrevista para o jornal local. Ela me ensinou que não importa de onde viemos ou quais obstáculos enfrentamos. O que importa é ter coragem para fazer o que é certo e nunca desistir de nossos princípios. O centro de apoio criado por Lourdes e Ricardo havia se tornado uma instituição permanente, com financiamento garantido e reconhecimento oficial. O trabalho continuaria mesmo quando seus fundadores se aposentassem, garantindo que futuras gerações teriam apoio em situações éticas difíceis. 20 anos após o escândalo do casamento, Lourdes publicou uma autobiografia intitulada A Coragem da Verdade. O livro se tornou best-seller nacional e inspirou milhares de pessoas a agirem com integridade em suas próprias vidas. Minha história não é especial, porque eu sou especial, escrevia Lourdes na introdução do livro. É especial porque mostra que qualquer pessoa pode fazer escolhas corajosas que transformam vidas. Todos nós temos momentos onde precisamos decidir entre o que é fácil e o que é certo. Helena escreveu o prefácio do livro, contando sua perspectiva como filha de uma mulher corajosa e como isso havia moldado sua própria visão de mundo. Crescer com uma mãe que escolheu a verdade, ao invés da conveniência, me ensinou que integridade não é negociável, escrevia Helena. Minha mãe me mostrou que coragem não é ausência de medo, mas agir certo, apesar do medo. O livro ganhou prêmios literários e foi traduzido para outros idiomas. A história de uma faxineira brasileira que teve coragem de expor uma mentira tocou corações ao redor do mundo. Ricardo, agora avô e empresário ainda mais bem-sucedido, continuava sendo parceiro próximo de Lourdes no centro de apoio. A experiência traumática que eles haviam compartilhado os unira de uma forma que transcendia qualquer diferença social. Lourdes me salvou de mais do que apenas uma noiva mentirosa, dizia Ricardo em entrevistas sobre o centro. Ela me salvou de uma vida construída sobre ilusões e me mostrou o valor das pessoas que realmente importam. Clara, esposa de Ricardo, também se envolveu ativamente no trabalho do centro, coordenando programas educacionais para filhos de trabalhadores domésticos. Ela entendia que a história de Lourdes era parte fundamental da identidade da família que havia escolhido. Helena é como uma filha para mim, dizia Clara. E Lourdes é como uma irmã mais velha que me ensina sobre coragem e determinação todos os dias. A casa nos fundos da propriedade, onde Lourdes havia morado como funcionária, foi transformada em um museu do centro de apoio. Visitantes podiam ver onde tudo havia começado e entender como pequenas decisões podem ter grandes consequências. Helena havia se casado com um colega advogado que também trabalhava com justiça social. O casal planejava continuar o trabalho iniciado por Lourdes, expandindo ainda mais o alcance do centro de apoio. Minha sogra mudou minha vida antes mesmo de eu a conhecer, dizia o marido de Helena. O trabalho que ela criou me inspirou a escolher esta área do direito e me levou a conhecer Helena. As conexões criadas pela coragem inicial de Lourdes continuavam gerando frutos positivos, tocando vidas de formas que ela nunca poderia ter imaginado. Durante uma visita especial ao centro, o presidente da República reconheceu oficialmente o trabalho de Lourdes e Ricardo, declarando o Programa Modelo Nacional para Direitos Trabalhistas. Dona Lourdes representa o melhor do Brasil, disse o presidente durante a cerimônia. Sua coragem e dedicação mostram que transformação social começa com pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. O reconhecimento presidencial coroou uma jornada que havia começado com uma faxineira assustada tentando proteger seu patrão de uma mentira. Agora, ela era reconhecida nacionalmente como símbolo de integridade e mudança social. Lourdes completou 25 anos de trabalho no centro de apoio, agora como diretora-presidente da instituição que havia ajudado a criar. Sua trajetória de faxineira a líder nacional era inspiração para pessoas de todas as classes sociais. Se alguém tivesse me dito há 25 anos que eu estaria aqui hoje, eu não teria acreditado, disse Lourdes durante a celebração de seus 25 anos no centro. Mas aprendi que quando fazemos o que é certo, o universo abre caminhos que nem sabíamos existir.
Helena, agora mãe de gêmeos e diretora jurídica do centro, representava a continuidade do trabalho de Lourdes. A terceira geração estava sendo educada com os mesmos valores de coragem e integridade. Vovó Lourdes, conte para nós a história do casamento, pediam os netos durante as visitas dominicais. Lourdes sempre contava a história de forma adaptada para as crianças, enfatizando as lições sobre honestidade e coragem sem os detalhes mais dramáticos. Vovó fez uma coisa muito difícil para proteger seu amigo de uma mentira, explicava ela. E por causa dessa coragem, muitas pessoas hoje têm vidas melhores. As crianças ouviam fascinadas, absorvendo valores que as guiariam em suas próprias vidas futuras. Ricardo, agora com mais de 60 anos, frequentemente refletia sobre como uma manhã terrível havia se transformado na fundação de tanta coisa boa em sua vida. Se pudesse voltar no tempo, eu mudaria muitas coisas, dizia ele. Mas não mudaria o que Lourdes fez naquele dia. Foi o momento mais importante da minha vida. A transformação completa da tragédia em triunfo era testemunho do poder das escolhas corretas. O sofrimento inicial havia se tornado semente de crescimento e serviço. Lourdes aposentou-se oficialmente aos 65 anos, mas continuou como conselheira do centro e palestrante inspiracional. Sua história continuava tocando vidas e inspirando coragem em novas gerações. Durante sua festa de aposentadoria, centenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado vieram prestar homenagem. Funcionários domésticos, advogados, empresários, políticos, todos unidos pela gratidão a uma mulher que havia escolhido a verdade quando era difícil. Dona Lourdes mudou nossa cidade, nossa região, nosso país, disse o governador durante a cerimônia. Ela prova que heroísmo verdadeiro vem de pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Helena assumiu oficialmente a direção do centro, prometendo honrar o legado da mãe while expandindo ainda mais o alcance dos programas. Minha mãe plantou uma semente de coragem há mais de 25 anos, disse Helena durante sua posse. Agora nossa responsabilidade é cuidar para que essa árvore continue crescendo e dando frutos para as próximas gerações. O ciclo de inspiração e transformação iniciado por Lourdes estava garantido para continuar, tocando vidas futuras de formas ainda não imaginadas. Fim da história. E aí, querido ouvinte, o que você achou da coragem da Lourdes? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o que era fácil e o que era certo? Conte para nós nos comentários. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que mostram como pequenas ações podem mudar vidas inteiras.